8 de março, que deve ser posto como uma bandeira em favor da justiça, da equidade e do respeito ao sexo feminino, né, todos os dias. Mas o dia 8 de março é um dia emblemático, já que é uma data comemorativa, né, e que as profundas raízes históricas e as sérias raízes históricas nos remetem exatamente às lutas femininas, exatamente pelas conquistas as quais, ao longo de diversas décadas, desde que essa data foi instituída, as mulheres lutaram. Mas essa luta é uma luta que não é uma luta apenas de décadas, é uma luta que vem de muito tempo, né? Nesse processo de desigualdade. Mas essa data, 8 de março, é uma data que ela foi oficializada como Dia Internacional da Mulher e passou a ser comemorado desde o início do século XX, mas que foi oficializada, né, chancelada pela Organização das Nações Unidas em 1975. Essa data, como já disse, ela é um dia para reivindicar a igualdade de gênero, né, onde diversos protestos ao redor do mundo acabam acontecendo, né, e que esses protestos eles ocorrem justamente para aproximar até mesmo da origem dessa data, que foi lá no início do século XX, um momento de reivindicações intensas e constantes. E, nesse sentido, a gente tem a seguinte ideia. No início do século XX, as condições que as mulheres tinham em relação aos homens eram as piores possíveis, principalmente no que diz respeito ao trabalho. Muitas vezes, uma mulher recebia um terço daquilo que um homem ganhava, para fazer as mesmas funções, ganhando um terço. Então, houve diversas reivindicações. A origem dessa data aí escolhida para celebrar o Dia Internacional das Mulheres tem algumas explicações. No Brasil, é muito comum relacionar essa data acerca de um possível incêndio que ocorreu em Nova York no dia 25 de março de 1911, onde acredita-se ali que 146 mulheres acabaram sendo vítimas, né? E, nesse sentido, essas más condições enfrentadas nessa fábrica, né, pelas mulheres, denunciava o total descaso, tanto de patrões quanto as autoridades em si, em relação aos trabalhadores e, em especial, às mulheres, que acabavam ali sendo muito mais exploradas que os homens nesse processo. E esse episódio acabou promovendo diversas manifestações, né? E muitas dessas manifestações acabaram ali estabelecendo aí um dia que pudesse conclamar e reivindicar os direitos das mulheres, os direitos do sexo feminino. Mas há datas anteriores, há momentos anteriores a este, né? O primeiro pode ser relacionado ao dia 26 de fevereiro de 1909, em Nova York, onde houve diversas passeatas de mulheres, né? E nesse dia, 15 mil mulheres marcharam ali pelas ruas pedindo melhores condições de trabalho, né? E aí você imagina só, na época, as horas trabalhadas eram 16 horas por dia, certo? Em 6 dias da semana. E veja só, a mulher sempre
teve um duplo trabalho o de fora do lar, por exemplo, na indústria, no comércio ou nos serviços, e no lar. Então, era uma dupla jornada. Então, era quase que essa mulher não descansava, né? E muita gente ainda não descansa até os dias de hoje. E, nesse sentido, essas passeatas que ocorreram em Nova York, ali teria, vamos dizer assim, sido celebrado o primeiro Dia Nacional da Mulher nos Estados Unidos. Mas há outras datas também, como, por exemplo, na Europa, movimentos contrários a essa exploração do feminino, a essa opressão ao feminino, cresciam cada vez mais. Já que em agosto de 1910, uma alemã, a Clara Zetkin, ela propôs, em uma reunião da segunda Conferência Internacional das Mulheres Socialistas, a criação de uma jornada de manifestações em prol de uma busca, vamos dizer assim, de uma igualdade e equidade das mulheres em relação ao masculino e na sua vivência em sociedade. Então, assim, esse movimento socialista, ele buscou fazer com que houvesse um movimento sindical dedicado à questão das mulheres, né? Sobre os direitos das mulheres. E no que diz respeito ao Brasil, a situação da mulher não era muito diferente do que diz respeito aos homens também, nessa época, né? A proposta da Zetkin acaba sendo uma jornada anual de manifestações das mulheres pela igualdade de direitos, mas ela não determinava uma data. A primeira data oficial foi celebrada no dia 19 de março de 1911. Já em 1917, houve um marco ainda mais forte, né, que viria a ser exatamente no dia 8 de março. E nesse 8 de março, as mulheres saíram às ruas, né, para manifestar contra a fome e a Primeira Guerra Mundial. Isso aconteceu na Rússia. E esse foi o primeiro movimento que seria o pontapé da Revolução Russa de 1917. E esse protesto, ele aconteceu no dia 8 de março no calendário ocidental, que era o calendário gregoriano, e no dia 23 de fevereiro no calendário russo, que era o calendário juliano, né? E os soviéticos só vão adotar esse calendário gregoriano em 1918. E com o processo da Revolução Russa de outubro de 1917, a data 8 de março vai ser oficializada dentro da União Soviética como a celebração da mulher heróica e trabalhadora. Isso vai ser oficializado na Rússia. E oficializado em termos mundiais, isso vai ocorrer em 1975. E vai ser chamado Dia Internacional da Mulher, né? Vai ser o ano em que a ONU vai intitular esta data, vai estabelecer essa data como Dia Internacional da Mulher, para lembrar as conquistas políticas, sociais, econômicas, né, que as mulheres passaram a ter e buscam dia a dia. Esse dia tem uma importância histórica no que diz respeito nós pensarmos e refletirmos sobre a permanecente desigualdade de gênero existente até os dias atuais. É um problema que ainda não foi resolvido. E também sobre as questões relacionadas a mercado de trabalho, né, onde as mulheres ainda possuem as piores condições de trabalho, e também a questão da violência contra a mulher. Então, já fazem mais de 100 anos que começaram essas reivindicações mais persistentes, né? Historicamente fundamentais para que as mulheres possam ter igualdade, para que as mulheres possam ser respeitadas, para que as mulheres possam
demonstrar dentro da sociedade que são tão boas naquilo que fazem, tão excelentes naquilo que fazem. E isso é importante, essa data, justamente para nós pensarmos, nós refletirmos sobre isso. Então, no mundo inteiro, essa data aí, o 8 de março, ela acaba sendo rememorada, né? E assim, com o passar do tempo, essa data ela acabou sendo transformada em uma data comercial. Era uma data que era trabalhada especialmente em prol das reivindicações e das rememorações sobre essa luta das mulheres, e ela passou com o tempo a ter um aspecto comercial. Em que sentido no aspecto comercial? Foram criados produtos e etc. e tal, para que pudesse presentear, vamos dizer assim, as mulheres com o passar desses tempos aí. O dia 8 de março ele é considerado feriado nacional em muitos países, né? A própria Rússia adota essa data como um feriado nacional, né? Na China, as mulheres ganham metade de dia de folga no dia 8 de março, tá? Nos Estados Unidos, é um mês que geralmente acontece em Marcha das Mulheres, e no Brasil também, essa data é marcada por protestos nas principais cidades, né? Nas principais capitais do país, com reivindicações sobre igualdade salarial, protestos contra a criminalização do aborto, da violência contra a mulher. Mas certamente o que nós podemos dizer sobre o dia 8 de março, ele é que é um dia de luta, né? Um dia para lembrança de que muitos problemas em relação ao sexo feminino ainda não foram resolvidos e nem estão resolvidos. Exatamente como a violência contra a mulher, contra o feminicídio, o aborto, a diferença salarial, né? Então, nesse sentido, a gente tem que entender que muitas coisas evoluíram, contudo, ainda há muito a se resolver. E o dia 8 de março, ele deve ser um dia para nós pensarmos essa ideia do respeito, essa ideia da justiça social, da luta contra a desigualdade de gêneros em favor das causas femininas, certo? Então, essa nossa fala sobre o Dia Internacional da Mulher e justamente para que isso não passe em branco, para que todos os dias sejam exatamente o Dia das Mulheres, né? E que todos nós, até mesmo e principalmente, na verdade, os homens, possamos lutar também por esse dia, ok? Então é isso.